As pessoas querem ser felizes, não sabem como. Uma pesquisa feita com muitos estados no Brasil e fora do Brasil foi feita essa pesquisa e perguntaram para as pessoas assim, o que para elas era ser feliz, o que elas teriam que ter para ser feliz. E a grande maioria disse que é ter uma família. Porque não adianta ter dinheiro se você não tem com quem compartilhar, não adianta ter posição se você não pode falar sobre ela com alguém, se você não tem ninguém do seu lado. Então a grande alegria das pessoas, a grande motivo de felicidade das pessoas é realmente ter uma família. Isso é interessante, né? Porque nos momentos difíceis você tem alguém para estar do teu lado, para te fortalecer, e nos momentos felizes você tem alguém para compartilhar suas vitórias e festejar junto com você. Não adianta você estar com muito dinheiro, muitas conquistas, mas não ter com que festejar, com quem comemorar, e também se você está passando por dificuldades, passar por elas sozinho. E a gente tem percebido agora na pandemia que realmente esse tema é muito propício porque as pessoas estão extremamente ansiosas e extremamente depressivas, né? Que é o oposto da felicidade. Então, preste atenção nesse tema que realmente vai fortalecer a sua vida. Você vai escrever aí no papel, tá bom? Quais são as 3 coisas que são essenciais para ser feliz, tá bom? Esposa faz de um lado, marido faz de outro. Você escreve aí 3 coisas que são essenciais para ser feliz. E não vale colar. Não vale colar, exatamente. 3 coisas. Lá, 3 coisas importantes. Agora eu gostaria que você colocasse aí de 0 a 10 o que é mais importante aí nessa questão, né? Então, tipo assim, seu primeiro ponto, de 0 a 10, o quanto é importante para você ter isso para ser feliz, tá bom? Entendeu? De 0 a 10, quanto é importante isso para ser feliz? Uma nota para cada um deles. Isso, uma nota para cada um deles. Então aqui, de 0 a 10, eu coloquei, a primeira coisa que eu coloquei para ser feliz é ter vida com Deus, né? E eu coloquei 10 nessa questão aí, tá joia? Acho que o meu vai ter... Pronto. Eita, para de copiar aí, para de colar. Não cola não, não pode colar. Opa, banana. Então, gente, você pode conversar com a pessoa, com o seu amor aí, sobre essa questão. O que é necessário, essencial para que você seja feliz. Eu vou falar o meu aqui, ó. O meu primeiro é vida com Deus, eu coloquei 10. Segundo é família, 10 também. E o terceiro é propósito, não é? Então, nessa ordem, seria as minhas 3 coisas para ser feliz. Vida com Deus, família e propósito. E o seu? Intimidade com Deus. Opa, copiou aí, não vai. Família Opa. e missão de vida. Missão de vida, ok, legal. Então você conversa com o seu marido, com a sua esposa, vê se bate, né? Porque às vezes vocês dois estão buscando felicidade de maneiras diferentes, né? Talvez uma palavra tenha sentido diferente para vocês dois. Então, aqui nós parece que combinamos no primeiro, na segunda, na terceira também, né? Dentro dessa missão de vida, propósito de vida. Então a gente concordou aqui nas 3. Então a gente pode buscar juntos. Casal inteligente, né, busca a felicidade juntos. Casal que está dividido não consegue buscar a felicidade porque fica competindo, não é? E aí é a grande questão. Agora, gente, em Harvard existe aí um professor, né, um professor chamado Tal Ben-Shahar, que é um israelense, professor de psicologia positiva. Ele falou que a felicidade ela pode ser aprendida. A alegria também se aprende, como golfe ou esqui, ele diz isso. E ele coloca 6 chaves aí para ser feliz, tá bom? E ele tem dentro da sua matéria, que é felicidade, na Universidade de Harvard, ele é uma das pessoas que mais recebe alunos, não é? São muitos alunos que já passaram, mais de 1.400 alunos passaram pela matéria dele, pelo curso dele, é um curso de 1 ano, não é? E que faz toda a diferença dentro dessa proposta. O segredo parece estar em aceitar a vida tal como ela é. Isso fala o professor Ben-Shahar. O libertará do medo, do fracasso, das expectativas perfeccionistas. Então acho que é legal isso aí, muito, muito interessante essa colocação. Eu gostei do que ele disse sobre a vida como ela é, porque assim, normalmente quando a gente está ansioso é porque a gente fica sofrendo a vida vai ser amanhã. E quando a gente está depressivo, a gente fica sofrendo pelo que a vida foi ontem e que a gente não gostou. Então a gente fica frustrado por aquilo que a gente passou e a gente não gostou, e a gente fica ansioso por aquilo que a gente deseja que aconteça. Então sempre a gente vai estar com medo dos fracassos que a gente teve lá atrás ou dos que podem vir lá pra frente, e a gente vai ficar sempre criando expectativas.
E quando eu crio expectativas no outro, quando eu crio expectativa nas situações, provavelmente eu vou me decepcionar. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. A gente até costuma dizer que quanto maior o degrau da escada, maior o tombo. Então, por quê? Quando eu crio expectativa no outro ou nas situações, não tem como o outro suprir 100% daquilo que eu espero. É por isso, gente, que eu não gosto daquela frase que a gente casa para ser feliz. Muito menos casa para fazer o outro feliz. É um peso muito grande. A responsabilidade de ter que fazer o outro feliz. Exatamente. Eu acredito que a gente casa para construir a felicidade juntos. Porque felicidade se constrói. Não é uma coisa que a gente compra, né? Não vende no Extra, não vende aqui no supermercado da esquina, não vende. Nem na pandemia. Nem na pandemia vende, não é máscara, tá bom? Não é máscara. Então nós precisamos entender que felicidade se constrói juntos. Então eu não tenho essa responsabilidade de fazê-la feliz, porque é muito pesado isso. Porque eu sou diferente dela e ela é diferente de mim. Agora, se nós entendermos que juntos nós podemos construir, é uma escolha, uma questão de escolha, uma questão de decisão, nós vamos construir a felicidade juntos. Não é? E assim a gente vai estar mais realizado com o que a gente tem hoje. E o que eu percebo é que a gente não consegue curtir o dia de hoje. A gente fica tão estressado com as coisas que tem para fazer amanhã, do que pode vir amanhã. Antes a gente ficava estressado porque não tinha tempo. Agora tá todo mundo estressado com medo do futuro, do que vai ser após pandemia, o que vai ser, o que vai acontecer com esse coronavírus, se vai ter uma cura ou não. Então essa ansiedade faz com que você não festeje, não curta o hoje, não viva o hoje, não esteja satisfeito com a sua vida hoje. Só que Deus, ele não deseja que a gente viva algo que ele não deu pra gente. Não foi isso até que você pregou? Claro, claro. Você não tem que buscar aquilo que Deus não te deu. Deus não te deu futuro, Deus não te deu covardia, né? Nós não recebemos espírito de covardia. Deus não te deu escravidão, espírito de escravidão. Deus te deu espírito de poder, de amor e de moderação. É isso que você tem que buscar. Para de buscar o que Deus não te deu. A mesma coisa é você querer buscar aquela paga da ira, não é? Da raiva. Não, vai ver, eu vou me vingar. Peraí, a Bíblia diz, entrega a quem julga retamente. Deus não te deu esse tipo de atitude. Deus não te deu essa questão de fazer o que você quer, né? Como aquele texto, né? Hoje nós vamos fazer isso, fazer aquilo, louco, né? Você não tem controle, você não pode acrescentar nada na sua vida. Deus não te deu essa capacidade. Por que você está buscando tanto isso? Então isso nos faz ficar extremamente chateados, decepcionados, porque a gente está buscando uma coisa que a gente não vai ter, porque Deus não nos deu. Pare de buscar uma coisa que Deus não te deu e viva aquilo que Ele já te deu, porque aquilo que você precisa, Deus já te deu. A expectativa de sermos perfeitamente felizes que nos faz ser menos felizes, aquela necessidade, eu tenho que ser feliz. Então essa busca, ele disse, o professor, como é o nome dele aqui? É diferente o nome Tal dele. Ben Shahar, né? Ben Shahar, vamos lá, vamos colocar Ben Shahar. Ben Shahar, da Universidade de Harvard, ele diz que essa busca faz a gente ser infeliz, porque a gente acaba não encontrando o que é ser feliz para um é diferente do que é ser feliz para o outro, não é? E às vezes a questão de adquirir coisas é que fazem com que as pessoas achem que vão ser felizes. Na verdade não é isso, né? Não é aquilo que a gente adquire que nos faz feliz. Não, se eu tenho uma casa, vai me fazer feliz. Então, se eu tenho uma casa, eu não sou feliz. Se eu tiver dinheiro e fama, eu vou ser feliz. Tem dinheiro e fama e não é feliz. Então as pessoas, elas não estão focando nessa questão de dinheiro, de possuir coisas. As pessoas estão falando de uma coisa muito maior, nessa questão pessoal, nessa questão de ter propósito na vida, nessa questão de ter uma família. Eu acho interessante uma colocação que essa necessidade de ser perfeitamente feliz, que faz com que você não seja feliz, que você fica tão tenso, tão preocupado nessa necessidade de ser feliz, que você não curte as coisas pequenas. Quer ver? Faz quanto tempo que você não para ouvir o canto de um passarinho? Faz quanto tempo que você não vê uma flor bonita e fica admirando aquela flor? São coisas pequenas que também nos trazem felicidade, porque nos mostram que estamos vivos, que perto de nós existem seres vivos que são maravilhosos e que também são criaturas de Deus. Então ele diz o seguinte, primeiro ponto, né? 6 passos aí, 6 conselhos que ele dá, Ben Shahar, professor da Harvard, ele dá 6 pontos aí para a gente poder descobrir se nós estamos felizes ou não somos felizes. Primeiro deles... Quer dizer que quem não pôde ir para Harvard fazer o curso com ele pode estar fazendo conosco aqui, os 6 passos que ele trouxe para nós em cima dessa psicologia que ele deu para líderes. Perfeito. Então vamos lá, perdoe seus fracassos. Primeiro conselho
que Ben-Shahar dá é: perdoe seus fracassos. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes os fracassos fazem com que a gente meio que embote as nossas emoções, meio que a gente entre numa concha, que a gente acabe perdendo nossa capacidade de relacionamento, de potencial, de criatividade. E ele diz aqui mais, por favor. Ele diz, além de você perdoar os seus fracassos, ele fala festeje-os. É para você festejar quando você fracassa. Assim como é inútil se queixar do efeito da gravidade sobre a Terra, é impossível tentar viver sem emoções negativas. Não tem como, né? Impossível. Você vai ter emoções negativas, não tem jeito. Já que elas fazem parte da vida e são tão naturais quanto a alegria, a felicidade e o bem-estar. Que são posições mais aí de... emoções positivas. Posições positivas. Olha só, ainda em 1992, Mauger e seus colaboradores estudaram os efeitos do perdão, não é? Constatando que os baixos níveis de perdão estão relacionados à presença de transtornos como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Então você vê, olha só, é importante ter um auto-perdão, não é? Tem gente que aceita o perdão das outras pessoas, mas não se perdoa. E isso é complicado, isso nos deixa infeliz. Então é importante que você cultive esse perdão, ou perdoe, e também aprenda a trazer sobre você esse auto-perdão. Eu acho interessante que na sociedade que a gente vive, parece que você fracassar é você ser menos. E você fracassar é como se fosse algo negativo para você. E aqui ele está falando justamente ao contrário. Ele está falando para você aprender a perdoar os seus fracassos e festejá-los. Por quê? Só quando você enxerga que você fracassou, que você vai ter a possibilidade de perceber onde você errou e você tentar melhorar e você crescer como ser humano. Então festeje os seus fracassos, porque foi o que ele disse, é impossível você lutar contra você não fraquejar ou não fracassar, porque ele falou que é o mesmo que você lutar contra a gravidade da Terra, e a gravidade ela existe. E o fracasso ou o erro no ser humano, ele existe, é inevitável. Nós somos humanos. E a gente percebe que hoje em dia, acho que numa necessidade das pessoas serem aceitas, elas precisam acertar sempre. Elas não podem errar. Só que ela vai viver todo dia infeliz. Por quê? Porque ela vai errar todo dia. Eu acho que duas coisas que são essenciais, né? A primeira delas é vencer o medo, se libertar do medo do fracasso. É melhor você tentar do que você ficar, vou tentar, não vou tentar. É melhor você tentar e fracassar e tentar de novo, porque as grandes pessoas que chegaram a lugares mais altos, elas fracassaram, todas elas falam, nós fracassamos várias vezes para chegar onde nós chegamos, porque o fracasso também nos ensina, não é? Isso é importante, esse é o primeiro fato. E o segundo é expectativas perfeccionistas. Gente, cuidado com essas expectativas, ninguém é perfeito, e não espere das pessoas isso também, porque tem gente que se sente tão perfeito que espera das pessoas o perfeito. É aquela frase, se quer bem feito, faça você. Não é? É melhor o feito do que o perfeito. A gente tem uma ilustração boa sobre isso. Opa, vamos lá então, manda bala aí. Quando as crianças eram pequenas e eu estava na correria do dia a dia, aí o bispo foi me ajudar a lavar o banheiro. Só que assim, eu demorava mais ou menos 1h30, 2 horas para lavar o meu banheiro. 4, né? Não, 4 demais. 4 horas. Não, 4 Era não, 4 horas para lavar o banheiro. 4. Aí o bispo entrou com o balde, a vassoura, o rodo e o pano, e em 15 minutos ele saiu do banheiro. Eu falei assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, já acabei. Eu falei, já acabou? Como é que tu limpou um banheiro em 15 minutos? Ele falou, por quê? Tu quer o quê? Perfeito? Porque perfeito só tem um. Aí eu, pra lavar banheiro, eu, né? E aí pronto, pegou a nossa perfeição para lavar banheiro. Espero que você não busque a perfeição em lavar banheiro. Impossível. Não existe isso. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, não veja as coisas boas como garantias, mas seja grato por elas. Não veja as coisas boas como garantias, mas seja grato por elas. Não temos garantia da existência de nada, sejam grandes ou pequenas. Tudo passa. E eu gosto de pensar que a gente tem controle sobre a nossa vida interna e não sobre a vida externa. Aquilo que acontece fora não tem como a gente controlar. O coronavírus é um exemplo disso. Essa pandemia que estamos vivendo é uma mostra de que nós não temos controle. Quem imaginaria que nós não podíamos tocar um no outro, que nós não podíamos estar perto um do outro? Então nós não temos esse controle. Nós temos o controle da vida interna. Então é muito importante que você viva coisas boas e que isso não seja garantia, né? Mas que você possa saber lidar com cada situação em cada momento da vida.
Curta as coisas boas, mas não espere que elas vão durar para sempre. A gente estava passando hoje na rua e eu vi um varal cheio de máscaras. Eu falei, quando que na minha vida eu veria um varal cheio de máscara? Ia pensar que alguém era enfermeiro, alguma coisa assim. Mas hoje todo mundo tem que pôr no seu varal a máscara, porque ele vai ter que lavar e vai ter que usar de novo. Não vai uma coisa que você não vai usar mais. Então, essa ideia existem coisas boas na vida e curta essas coisas boas, mas não pense que elas vão durar para sempre, porque elas não vão durar. E às vezes acho que é saber o momento de curtir e o momento de vai acabar, porque tem hora que vai acabar. Não, e às vezes é fácil a gente falar, tipo, quando a sua Coca-Cola acabou, para os bons viciados, como os nossos filhos em Coca-Cola, ou quando um chocolate acabou, mas assim, quando alguém faleceu, né? Infelizmente hoje faz alguns anos que o pai do bispo faleceu. E é difícil a gente se alegrar, mas a gente tem que lembrar os tempos bons que nós tivemos. Então, a garantia das coisas boas que nós vivemos. E não a garantia daquilo que é bom vai durar para sempre. Porque se alguma coisa acontecer, acaba com a nossa vida e com a nossa felicidade. Terceiro passo que ele diz aqui, Ben Saar, o professor da Universidade de Harvard, ele diz, pratique esporte 30 minutos diários para que o cérebro secrete endorfinas, essa substância que nos faz sentir-nos drogados de felicidade. Olha aí que coisa boa. Porque na realidade são opiáceos naturais produzidos por nosso próprio cérebro, que mitigam a dor e geram prazer. Olha que coisa tremenda, né? Pensar que a atividade física pode nos dar prazer. E é verdade. Essa medicina, essa farmácia interna que nós temos, isso aí é muito importante. Então, quando nós temos 30 minutos diários de atividade física constante, isso nos ajuda a liberar hormônios do prazer. E não precisa acordar 4h30 da manhã para pedalar com o Bispo Luiz. 4 horas. Né? Você pode fazer exercício em casa. As pessoas falam o quê? Eu não tenho tempo. Bom, agora Deus arrumou um jeito de você ter tempo. Então, você tem tempo. Então, a gente só precisa organizar o nosso tempo. Eu percebo que o exercício físico ainda é muito... há um preconceito acerca disso no nosso, pelo menos no Brasil eu sinto isso. Parece que exercício físico é só para os jovens ou só para aqueles que querem ficar bombados. Não, o exercício físico ele ajuda até no seu emocional, porque na parte cerebral você vai liberar a endorfina e esse gera prazer e felicidade. Então quando você sente essa felicidade interna, mesmo que os músculos doam, mas você sente essa felicidade interna, isso te ajuda também a cada vez mais te ajudar a ser feliz também. Com certeza. Então, simplifique no lazer e no trabalho. Esse é o quarto ponto. Simplifique no lazer e no trabalho. Precisamos identificar o que é verdadeiramente importante e nos concentrar sobre isso. Aqui é uma diferença entre o importante e o urgente. Tem gente que só vive na tirania do urgente. Né? Tudo é urgente, ele nunca consegue programar, ele não consegue ser aquela pessoa que pensa antes de agir, que planeja o que está acontecendo, mas ela vive num urgente. Então, determine o que é importante e viva naquilo que é importante dentro da sua vida. Simplifique, sim. A ideia é você se concentrar naquilo que você está fazendo e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. Existem pessoas que para tentar dar conta de tudo que tem para fazer e ser feliz, né, na ideia de ser feliz, ele tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue se concentrar. Então não acaba fazendo com excelência aquilo que tem para fazer. Acaba fazendo meio mal feito todas as coisas. Eu conheço pessoas assim. Conhece? Conheço, claro. Eu não sei quem é. Também não sei. Pessoas ansiosas, hiperativas, quem será? 5. Aprender a meditar. E a gente diria, na palavra de Deus é muito importante. Claro que ele não disse, a palavra de Deus é a nossa parte aqui, né? A gente está complementando. Está complementando. Uma versão gospel. Mas aprenda a investir nesse tempo de meditação da palavra de Deus, não é? Aqui nós falamos, a longo prazo, a prática regular de exercícios de meditação ajuda a pessoa a enfrentar melhor as armadilhas da vida, superar as crises com mais força interior e ser mais elas mesmas debaixo de qualquer circunstância. A ideia da meditação é aquilo que eu falo com as meninas, né, no nosso discipulado. A ideia do café da manhã com Deus. A ideia de você começar o seu dia meditando na palavra de Deus. E é importante porque vai te lembrando, né, daquilo, da existência, do quanto Deus te ama, do amor de Deus por você. E quando você para meditar nisso, quando as coisas vêm e acontecem durante o dia, você não fica tão tenso e tão nervoso, porque você se lembra daquela meditação, daquilo que você leu na palavra de Deus, das promessas de Deus para sua vida. E o quanto é mais importante para Deus você viver esse dia do que você realmente viver ansioso pelo amanhã ou triste pelo ontem. Acho que é legal a gente ver Deus nas situações. A gente tem uma baita de uma praia linda aqui
um jardim maravilhoso que a gente pode olhar. Não pode andar na praia ainda. Não pode, né? A gente pode olhar e contemplar isso tudo. E isso nos ajuda muito. Essa contemplação, ela nos ajuda a ser feliz, né? A nos fortalecer, a pensar o sentido da vida, a ideia de finalidade, quando a gente tem uma visão de Deus em todas as coisas. Ideia da grandeza de Deus. Eu acho que às vezes a gente, eu não sei você, mas às vezes deixa eu falar eu, né? Às vezes eu percebo que as coisas, as situações, elas tomam um tamanho, uma proporção tão grande na nossa vida que parece que tudo que está acontecendo é maior do que Deus. Então é importante a gente meditar na palavra de Deus e entender que Deus, ele é maior que qualquer outra coisa. Ele não perdeu o controle de nada, nem da pandemia. Então Deus sabe de todas as coisas. Sexto, treine uma nova habilidade, a resiliência. Né? Resiliência é transformar a fraqueza em força, a dor, né, em poder. Essa é a grande questão. A capacidade de um material de recuperar sua forma original, depois de submetido a uma pressão deformadora. Olha só, essa é a questão até da engenharia. Não é? Nas pessoas, a resiliência expressa a capacidade do indivíduo de enfrentar circunstâncias adversas, condições de vidas difíceis e situações potencialmente traumáticas e recuperar-se, saindo delas fortalecido e com mais recursos. Eu acho que é legal, né? A nossa felicidade depende também do nosso estado mental. Agora, gente, eu queria falar uma coisa interessante, essa questão é uma questão pessoal. É difícil você ser feliz com o outro se você não é feliz com você mesmo. Então, como é que eu vou ter um relacionamento feliz se eu não consigo ser feliz? Se eu não tenho direito, se eu não acho que eu não tenho direito de ser feliz, eu nunca vou ser feliz assim. Eu vou ter dificuldade de ser feliz com o outro, porque eu não consigo ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, e com as mesmas limitações que eu tenho, porque eu não sou perfeito. Então eu posso trabalhar com frustrações, eu posso ser feliz apesar dos meus erros, apesar das minhas frustrações. Então eu preciso trabalhar essa questão da saúde mental dentro de mim primeiro, em mim primeiro, né? E depois trabalhar com o outro. Então nós estamos trabalhando essa questão, dessa visão, né? Eu com Deus, eu com o outro, né? Eu com a minha esposa, a esposa comigo, eu com os meus filhos. Então não adianta eu querer deixar meu filho feliz se eu sou triste. Não adianta eu dar para o meu filho felicidade, eu vou comprar tudo o que ele precisa, que ele vai ser feliz. Não vai ser feliz. Não é? Eu gostei muito do Cortella, que ele diz: a vaca não dá leite. Estranho, né? Como que a vaca não dá leite? A vaca dá leite. Não, a vaca não dá leite. Se você não pegar o baldinho, pegar uma cadeirinha, chegar lá e apertar, ordenhar a vaca, não sai o leite. Você precisa trabalhar para que você tenha. E essa geração agora é uma geração complicada, que ela acha que quer o leite, que a vaca dá o leite assim, ó, toma. Você vai chegar na frente da vaca, vaca, me dá leite, e toma leite. Não, na verdade você precisa pagar um preço, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. E felicidade é assim, porque é assim que você constrói a felicidade. E olhando dentro dessa perspectiva, a gente tem uma ideia de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado. Bem-aventurado é muito feliz. E a grande proposta dos Salmos principalmente é, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que confia em Deus. Essas são características, temor, confiança, não é? Segurança, fé. São características que nos levam a essa bem-aventurança. Então, se você quer ser feliz, aprenda a confiar, a temer, a ter fé em Deus. Porque isso vai te trazer essa segurança que você precisa e essa felicidade. E realmente com Deus a gente vai conseguir ser resiliente. Eu gosto de entender essa ideia até à luz da palavra de Deus, porque muitos homens e mulheres de Deus que impactaram esse mundo foram realmente homens e mulheres de Deus que souberam desenvolver a resiliência, souberam desenvolver essa habilidade. Por quê? Eles entenderam que o fracasso é uma oportunidade para se crescer. Eles não encaram o fracasso como uma decepção, como uma tristeza. Existem pessoas que às vezes cobram até do outro uma perfeição que nem elas vivem. E às vezes as pessoas cobram delas também. Então nós temos que entender que o fracasso, ele faz parte do ser humano. Se você está tentando ser feliz e achando que o perfeccionismo ou você não errando, você vai ser feliz, você está extremamente enganado e aí sim você vai ser infeliz. Perfeito. Por quê? Todo ser humano erra. O único que não erra? Deus. É Deus. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo não erra, a Trindade não erra. Quem erra é o ser humano. Se você está tentando viver nesse mundo e ser feliz sem errar, você vai ser infeliz.
Por quê? Porque você é humano. Mas se você entender que mesmo você errando, porque você é humano, você pode usar o fracasso como oportunidade para você crescer, isso é resiliência. Deus nunca vai permitir uma situação para que você caia, fique de cara no chão, tome uma rasteira e fique lá acabado. Não. Deus quer que você aprenda a se levantar e quando se levantar, com a resiliência, você se levantar mais forte para enfrentar as outras coisas. Eu diria que a gente precisa ensinar isso para essa nova geração, para os nossos filhos. Eles precisam aprender a passar por frustrações. Não é? É como um corpo que precisa se defender, né? Com anticorpos. Então eu percebo que você, como pai e mãe, precisa ensinar seus filhos a passar por frustrações. Deixa ele passar por frustração. Escuta, vou falar de novo. Deixe seu filho passar por frustrações. Isso vai formá-lo. Não é? Nós temos o Winnicott que fala sobre essa perspectiva, né? Que a frustração faz parte do desenvolvimento, né? Ele vai ter que passar por isso, que ele tem que aprender com você que o ama, porque amanhã ele vai ter frustrações como você tem hoje, e ele não vai conseguir passar pela frustração, ele vai desistir de tudo, ele vai entrar em depressão, por quê? Porque ele não sabe passar por frustração, porque você não deixou. Ou quando ele passou por uma frustração, você o repreendeu e exigiu dele uma perfeição. Possível. Então, você pode pegar realmente, se o filho vem com uma nota baixa, por exemplo, é essencial que você converse com ele e fale para ele, eu sei que você consegue mais, mas eu sei que também você se esforçou e você pode se esforçar cada vez mais. O que você errou? Vamos aprender para você não errar na próxima prova? Então, você está ensinando o seu filho a aprender com os próprios fracassos. Você criticar o seu filho, ou você chamar ele de burro, ou você diminuir ele porque ele tirou uma nota baixa, então para não tirar nota baixa ele vai estudar. Então com medo da punição ou da crítica ele vai estudar. Então ele não estudou com a motivação correta. Quando ele puder não estudar e esconder as notas de você, ele vai fazer isso. Então você não está ensinando o seu filho a passar por frustração. Para a psicologia, o passar por frustração faz parte do crescimento. Então do mesmo jeito que aos poucos você ensina o seu filho a ter autonomia, aos poucos você ensina o seu filho a passar por frustração. Por exemplo, aos poucos a gente ensina o filho a amarrar o tênis, depois aos poucos ele vai contigo fazer uma compra, depois vai chegar um dia que ele vai sozinho comprar pão. Mas por quê? Você foi ensinando essa autonomia. É um processo. Para ele é um processo. Educação é um processo. A educação do fracasso também é um processo. Você vai aprender, ó filho, eu errei, mas olha, eu vou tentar acertar. Ora por mim para eu conseguir acertar. Então você está ensinando ele a lidar com o fracasso. Eu tive um paciente que ele não brincava, porque ele dizia que ia gastar os brinquedos. Ele era criança? Uma criança, e ele não brincava porque ele dizia que ia gastar os brinquedos, né? E ele não queria que aqueles brinquedos quebrassem ou gastassem. Então, se o seu filho chegou num ponto desse, você precisa de terapia, de ajuda, você mãe, pai e você filho. Pode ter certeza disso. Se seu filho não brinca, ele está doente. Criança tem que brincar. Criança que não brinca está doente. Escuta o que eu estou dizendo, porque isso é uma realidade. Criança tem que pegar, a caneta e começar a brincar. Criança tem que fazer isso, não é? Isso é muito importante. Tá legal? Então vamos voltar aqui para os 6. Olha só, gente. Perdoe seus fracassos e festejos. Não é? 2. Como é que é? Festejar o erro? É, isso aí. 2. Festejar e aprender com ele. Não veja as coisas boas como garantias, mas seja grato por elas. Um dia isso vai passar. 3. Pratique o esporte. 4. Simplifique no lazer e no trabalho. 5. Aprenda a meditar na palavra de Deus, principalmente. Treine uma nova habilidade, a resiliência. Esses são 6 passos de Harvard para você. Pessoal, nós queríamos falar um pouquinho também sobre essa proposta de Augusto Cury. Augusto Cury fala 10 leis para ser feliz, né? Ele tem um livro falando sobre isso, 10 leis para ser feliz, nos dá dicas práticas para serem vividas. Vamos lá, preparados com papel e caneta na mão? Vamos lá. Então olha só, ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Mais uma vez, a ideia da decepção. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições com o fracasso, oportunidades para crescer.
É a mesma ideia que ele está colocando. Então, o fracasso não é algo tão terrível que você tem que se sentir menos que as outras pessoas porque você errou. Mas você pode usar o fracasso como oportunidade para acertar. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente está cozinhando. Se a gente coloca pouca água, o arroz fica cru, na próxima vez a gente vai pôr mais água. Isso não diz que a gente é uma péssima cozinheira só porque esqueceu de pôr um copo de água no arroz. Mas a gente está usando isso no fracasso para a gente crescer. Agora, a gente precisa conseguir levar isso também para o nosso lado emocional. Às vezes parece que a gente consegue resolver isso na parte concreta, cozinhando, trocando o pneu do carro ou fazendo alguma coisa concreta no nosso trabalho, e a gente não consegue levar isso para o emocional, mas a gente precisa levar para o emocional. Quando a gente erra e a gente fracassa ou a gente se frustra, a gente precisa usar isso como um aprendizado. E entender que as coisas boas, elas existem, elas não vão durar para sempre, mas que eu posso aprender até com as coisas erradas, que é o que a gente erra. Ser feliz, diz Augusto Cury, não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ele fala uma coisa interessante, né? Você ser feliz consigo mesmo. Eu tenho uma pergunta. Você gosta da sua companhia? E aí? Você gosta da sua companhia ou você não gosta da sua companhia? Eu acho que muitas pessoas perceberam isso agora na pandemia. Muitas pessoas estavam se sentindo sozinhas e infelizes, né? O ideal era que você, mesmo sozinho, você se sentisse feliz, você gostasse de você. Porque se você não gosta da sua companhia, como é que o outro vai gostar? Então, é importante a gente gostar da nossa companhia. E é aquilo que ele falou, né? Você encontrar alegria no anonimato. Quer dizer, você tá feliz com você mesmo, mesmo que ninguém viu o que você fez. Mesmo que ninguém aplaudiu o que você fez. Você tá satisfeito com você mesmo. Isso é você gostar da sua companhia. Perfeito. E essa é uma grande realidade que nós temos visto que as pessoas não têm. Na verdade. Vamos lá. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar dos desafios. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista. Olha a palavra aqui que você precisa e eu preciso também. Ser feliz é uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Então olha só, gente, isso é muito legal e muito interessante. A Cidinha Alves disse assim, hoje meu arroz ficou salgado, amanhã vai ficar melhor. Vai, claro que vai, com certeza. Boa noite, amados, boa noite. E olha aí, o pessoal, Angélica, quem mais que tá aqui, ó? Opa, Saulo, chegou Saulo. Deus abençoe aí. Orsi, Eba! Rubens, Verônica, Arnaldo. Deus abençoe vocês José aí, Carlos. gente. Estamos aqui, hein? Então, ser feliz, olha, é viver a vida. Ser feliz não é fatalidade, mas é uma conquista que você tem de todos os dias. É um processo, é uma construção. Uma ideia errada que a gente tem, né, e as pessoas têm muitas vezes, é que ser feliz é quando tá tudo perfeito. Ser feliz é quando não tem briga no casal, quando os nossos filhos são perfeitos, quando tá todo mundo com saúde, quando todas as contas estão pagas, quando não tem pandemia na terra, quando não tem guerra, quando os políticos são honestos. Então, assim, a felicidade é só quando tá tudo perfeito. Então nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Rogério tá aqui. Eu sei, Rogério, que tu tá aí. Um abraço, Rogério. Que Rocha você tá aí. Então nunca vai ser feliz. Por quê? Não tem como ser perfeito. Boa. Mas é você conseguir encontrar felicidade mesmo nas situações difíceis. É você conseguir encontrar felicidade mesmo no seu fracasso. Verdade. É conseguir, eu escutei uma vez uma pessoa falar assim, é você conseguir ter prazer da companhia do seu amigo, mesmo sabendo que um dia ele pode te decepcionar. Por quê? Porque ele é humano. Boa. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se o autor da sua própria história. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não. Eita, tem gente que nem sabe falar não, né? Ainda mais ouvir. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta, é beijar os filhos, curtir os pais. Olha aí, gente, como felicidade é construída, escolhas, são escolhas que você faz. A Bíblia diz que a mulher sábia, o que ela diz? Edifica a sua casa. Edifica a sua casa. E como é que ela edifica? Fazendo boas escolhas. Não é? Então você vê a importância dessa construção que nós podemos fazer junto, porque a Bíblia diz também que a tola, com a própria mão, a derruba na força de um exército. Essa é a realidade. Eu gostei muito aqui do que ele colocou. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se um autor da própria história. A gente acredita por muito tempo que ser feliz depende do outro,
Então, se o outro não brigar comigo, se o outro me perdoar, se o outro me amar, eu vou ser feliz. Não, ser feliz é você deixar de ser vítima e se tornar autor da sua própria história. Então, quando você decide ser autor da sua própria história, você decide dirigir a sua vida. E uma coisa muito interessante, eu até queria pregar sobre isso, sobre o que motiva a nossa vida. E eu queria te perguntar, o que motiva a tua felicidade? Qual é a razão da sua felicidade? Se a razão da sua felicidade são as situações que acontecem fora de você, ou são as pessoas que estão fora de você, quando você vai ter controle dessa felicidade? Boa. Nunca. Porque não tem como você controlar as desgraças, os desastres, não tem como a gente controlar. E não tem como a gente controlar o coração das pessoas, se elas gostam da gente, se elas aceitam a gente. Então, quando que eu vou ser feliz? Quando eu tomar as rédeas da minha própria vida e eu ser o autor da minha vida e eu encontrar felicidade dentro de mim. Sejam nas minhas qualidades, como nas minhas dificuldades, meus defeitos, meus fracassos. E eu conseguir ser feliz mesmo assim. Ser feliz, diz Augusto Cury, é ter maturidade para dizer, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. Eita! É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Eita! É forte isso aqui, hein, gente? Eu vou ler de novo. Olha só. Maturidade para dizer, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Isso faz diferença demais. E aí, sim ou não? Eu achei interessante, ele fala assim, eu errei. Eu acho que muitas vezes a gente tem medo de dizer eu errei, né? Principalmente com os nossos filhos. É como se a gente tivesse que passar para eles uma imagem de que felicidade ou bons pais são aqueles que nunca erram. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa dizer para mim, eu não erro para não precisar pedir perdão. Eu falei, uau! A pessoa não é... deve Você ser Deus, é bom, né? hein? Deve ser Deus na terra. Então, assim, não, a gente pode dizer, eu errei. É que a gente pensa que dizer eu errei diminui o meu tamanho ou quem eu sou e diminui minha felicidade. Não, eu só reconheço a minha humanidade. Eu reconheço que eu sou humano. Eu sou humano, eu errei, eu estou tentando melhorar. Olha só, Augusto Cury diz o seguinte, quando você errar o caminho, recomece tudo de novo. Pois assim você será capaz de cada vez mais, apaixonado pela vida e descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Gente, escuta isso aí. Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Ser feliz é saber respeitar. Lindo demais isso, né? Então, olha só, são dicas que você pode ter para poder viver melhor, para construir a felicidade junto com a sua família, fazer boas escolhas. Essa é a grande proposta que nós podemos ter. E agora, eu queria que você pegasse esse papelzinho de novo, não é? Lembra que você colocou aqui? Se você não pegou, pega aí um papel e escreva 3 coisas que são essenciais para ser feliz. Né? E eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é, quanto desses 3 aqui depende de você? De 0 a 10, quanto desses 3 pontos aqui dependem de você? Deu para entender, esposa? Isso aí? Cada um a gente tem que pôr de 0 a 10. De 0 a 10, quanto depende de você para você ser feliz aqui nesses 3 pontos? No primeiro, no segundo e no terceiro. Isso. Tá, o quanto depende de mim? Eu vou botar bem Para eu grande ser aqui. feliz, por exemplo, na minha intimidade com Deus? Sim. Quantos por cento aí? Totalmente de 0 a de 10. mim, porque Deus já fez a parte dele. Então, legal. Então, se depende de você, comece hoje. Pare de dar desculpa. Tem gente no consultório que diz assim, se ela fosse assim, eu seria feliz. O nosso casamento seria feliz se ela mudar. Peraí, se ele mudar, aí sim a vida vai ser um céu. Mentira. Depende de você. Quando eu mudo, ela muda. Porque ninguém muda ninguém. Só Deus pode mudar. Eu acho interessante que às vezes a gente tá atendendo as pessoas e eu pergunto, e aí, como é que foi? Como é que tá com a família, né? Como é que tá com o cônjuge? Não, as coisas estão melhorando. Eu falei, é? Eles mudaram. Eles mudaram ou eles mudaram porque você mudou? Então, assim, quando a gente muda, o outro muda. Então, a importância é da gente dar o primeiro passo, da gente entender a importância disso, que também depende de mim. Esse passo que eu dou para as mudanças.
né? A gente coloca muito sobre o outro, né? Não depende do outro, que nem eu coloquei aqui família. Parece que a gente tira o corpo fora. Não depende de mim para eu ser feliz na minha família, depende da minha família. Não, depende também da minha postura na família, depende do meu olhar para com a família. Se eu sempre tiver um olhar negativo com o meu marido, eu nunca vou conseguir ser feliz. Se eu tiver um olhar negativo com os meus filhos, eu nunca vou conseguir ser feliz. Mas se eu mudar o meu olhar para com eles, se eu conseguir olhar as coisas boas neles também e ser feliz mesmo com as falhas deles, porque eu os amo, independente das falhas, porque eles são humanos, então eu vou conseguir ser feliz. Então eu não posso colocar tudo sobre o outro. Com certeza. Tem uma segunda pergunta. A minha segunda pergunta é: quanto você tem buscado, né, essas 3 características? Porque você, eu quero, mas o que você tem feito? Quanto você tem buscado para que isso aconteça? Deu para entender isso? Qual é o teu esforço para que isso aconteça? Você está fazendo quanto o quê? Você tem empenhado para isso? Bom, eu quero aqui, vida com Deus, eu quero o propósito, mas o quanto eu tenho feito para que isso aconteça? De 0 a 10, quanto eu tenho feito? Por exemplo, eu quero uma promoção, mas o quanto eu estou estudando a mais para poder me diferenciar do funcionário para eu poder ter uma promoção. Perfeito, exatamente. Então, eu quero ser feliz, por exemplo, na minha missão de vida. Perfeito. Fortalecer pessoas. Então, o quanto eu tenho me esforçado para aumentar isso. Preparado, o quanto você tem gasto de suor para que isso aconteça. Então, gente, faça esse exercício, porque esse exercício vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Aprenda que felicidade é uma coisa que a gente conquista, constrói juntos, é um processo. Nós vamos passar por situações difíceis, isso vai nos deixar mais unidos, mais fortes, porque nós vamos cultivar a resiliência, né? Nós vamos transformar situações negativas em força, dor em fortaleza. Nós vamos fazer isso juntos e vamos construir essa felicidade juntos, não é? Agora, querido, você precisa ser feliz. Em primeiro lugar, você precisa ser feliz. Tem pessoas que casam para ser feliz, temos falado isso, é muito peso. Não é? Ou tem filho para ser feliz e põe a necessidade da felicidade no filho. Exatamente, você projeta toda aquela carência sua dentro do filho, isso destrói a vida do filho. Isso faz com que ele se prejudique, ele não cresça, gente. Cuidado! Cuidado com isso. Felicidade se constrói, são escolhas, são decisões, é respeitar o tempo do outro, né? Respeitar o quanto o outro precisa de espaço, é maturidade para dizer eu errei, me perdoe. Tem que tirar orgulho, tem que tirar prepotência, arrogância, tem que tirar isso daí. E eu percebi, né, através dos 2 autores, deu para perceber que a felicidade, ela está muito ligada a uma decisão. E a felicidade, ela está muito ligada a você aprender. Eles dizem que do mesmo jeito que você aprende a jogar golfe, né, a jogar tênis, a andar de bicicleta, você aprende a ser feliz. Então, a importância de você querer aprender a ser feliz. Talvez durante a sua vida, principalmente na sua infância, que a gente olha muito, né, a atitude dos nossos pais, talvez a gente aprendeu com os nossos pais a serem felizes. A gente aprendeu com os nossos pais... Né? A sempre olhar o lado negativo. Ou a gente aprendeu com os nossos pais a sempre falar mal. Então, assim, se a gente aprendeu com os nossos pais, a gente pode aprender de outra maneira. Por exemplo, se a gente sempre aprendeu com os nossos pais a comer muita gordura, hoje, se eu decido ficar saudável, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que mudar a minha geladeira, eu vou ter que mudar as minhas compras, eu vou ter que mudar a minha atitude no dia a dia. Por quê? Porque eu aprendi a ser obeso e agora eu quero aprender a ser saudável. Vamos jogar isso pro emocional. Eu aprendi a ser triste, depressivo, vitimizado, eu aprendi, mas agora eu quero aprender a ser feliz, então eu vou ter que mudar. Então, se antes, por exemplo, do obeso e do saudável, eu comia só a gordura da picanha e dava picanha pro cônjuge, não faça isso, eu agora vou aprender a tirar a gordura e comer uma carne mais leve. Ok, então vamos levar isso pro emocional. Se eu sempre aprendi a olhar o lado negativo, eu vou fazer um exercício. Todos os dias eu vou ter que olhar só o lado positivo. Ou então, todos os dias eu vou ter que procurar alguma coisa positiva no meio do problema. É que nem o filho otimista e o filho pessimista, né? O pai tinha um filho pessimista e um filho otimista. Pro filho pessimista, ele pegou e deu um cavalo. E pro filho otimista, ele deu um monte de esterco.
O filho pessimista estava chorando do lado do cavalo. Por quê? Ah, porque o meu cavalo vai envelhecer. Ah, porque talvez o meu cavalo vai morrer. Ah, porque talvez o meu cavalo vai fazer cocô e vai sujar tudo. Aí ele entrou no quarto do filho pessimista e o filho pessimista navegando no cocô de cavalo. Aí ele, o que está acontecendo? Não, no meio de tanto cocô de cavalo, tem um cavalo aí. Então, assim, tem muito do seu olhar. Então, escolha ter um olhar de felicidade, escolha curtir a vida, escolha entender e crescer com seus fracassos, porque só tem fracasso quem é humano. Só infeliz, ser infeliz também é uma escolha. Sim. Ser infeliz também é uma escolha. Talvez você está vivendo isso. Você é infeliz porque você escolheu ser infeliz. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa importante também. A frase das pessoas é a seguinte: o que eu fiz, eu não mereço ser feliz. A situação aquela culpa, né? Uhum. Porque eu fiz isso, eu não tenho direito de ser feliz. Porque eu fiz aquilo, eu não mereço ser feliz. Gente, você merece, por Jesus. Jesus conquistou isso na cruz por você, para que você fosse feliz. Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas culpas, as nossas dores, para que você pudesse viver a felicidade. Porque felicidade é uma escolha. Felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz. Para desse negócio, vai mandar o marido embora, que aí eu vou ser feliz. Vai mandar a esposa embora, aí eu vou ser feliz. Não, meu filho, a desgraça da minha vida é meu filho. Não, não é nada disso. É você que tem escolhido ser infeliz. É você que escolheu um caminho errado. Se você chegou até aqui, você chegou até aqui por causa daquilo que você tolerou, por aquilo que você aceitou. Você é o responsável. Por isso eu coloquei aqui no nosso exercício, você precisa entender isso, gente. Não é? Quanto você está disposto a mudar, quanto você está disposto, quanto depende de você? 100% depende de você. Então tome uma decisão.